Este podcast tem um oferecimento da Sicredi Centro-Sul. Olá, eu sou a Sônia Raifurcós. Seja bem-vindo ao episódio 2, Queremos Respeito, Basta de Agressão, do podcast Elas Podem, Histórias Reais de Mulheres Reais. A violência contra a mulher ainda é um problema fortemente enraizado no mundo. Ela é resultado de uma cultura patriarcal que está vinculada aos fundamentos de nossa sociedade desde os seus primórdios e está expressa de diversas formas. E para falar desse assunto tão sério, estamos aqui na presença de duas mulheres muito importantes nessa luta. As advogadas Elisa Ilgenberg e a Marina Vicente, que fazem parte da Comissão da Mulher Advogada OAB de Irati e que ajudam diariamente muitas mulheres. Bem-vindas, meninas. Obrigada, Sônia. Obrigada pela oportunidade. Olá, Sônia. Muito obrigada, pela oportunidade que nós temos hoje de trazer um assunto tão interessante e tão importante para a população. Meninas, infelizmente, esse assunto ainda é muito discutido e faz parte da vida de mulheres à nossa volta, de muitas mulheres à nossa volta, não é? Por isso, gostaria que nos explicasse um pouquinho sobre os tipos de violência, como nós podemos pedir ajuda e quais as medidas protetivas para as mulheres que estão nessa situação. Bom, Sônia, então eu vou trazer um pouquinho com relação ao que é a Lei Maria da Penha, tá? A Lei Maria da Penha, ela estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, então vai ser processada através de inquérito policial e remetido ao judiciário, tá? Esses crimes, eles são julgados pelos juizados especializados de violência doméstica, quando na cidade se tem este juizado, ou, se não tendo, é na vara criminal. Essa Lei Maria da Penha, ela foi instituída no ano de 2006, é a lei número 11.340, no dia 7 de agosto de 2006 ela foi sancionada. Ela se chama Maria da Penha, Sônia, porque é a história de uma mulher que por 2 vezes o marido dela tentou matá-la e, graças a Deus, não conseguiu. Então, desde então, ela vem lutando por essa luta, né, da violência doméstica. Eu vou trazer um pouquinho uma definição, Sônia, do que quem é que se engloba, né, quem se encaixa nessa lei, tá? O artigo 5º da Lei Maria da Penha, ela configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, podendo ser aquelas ocorridas dentro da sua casa, da casa de parentes ou de terceiros, tá? Também ela se estende, Sônia, não é só entre marido e mulher. Então, essas agressões perpetradas também por cunhado, sogro, primo, qualquer tipo de parentesco, também vai abarcar na Lei Maria da Penha, né? Então, a gente acredita que só é entre homem e mulher, mas tudo que for relacionado entre a família, ela vai se beneficiar com esta lei também. Muito bem. A gente sabe, né, da Lei Maria da Penha, mas a gente não conhece esses detalhes, então é bem importante você ter nos contado e mostrado que ela é muito mais abrangente do que a gente pensa. E como a violência doméstica, ela é infelizmente algo que acontece frequentemente, é importante as pessoas saberem da lei e exatamente até onde ela vai, né, quem ela alcança. A gente vê comumente a questão da violência física, né? Constantemente a gente ouve nos noticiários fatos de feminicídio, agressão. Mas se resume a só violência física, Elisa? Ou as mulheres, elas também podem ser vítimas de outros tipos de violência? Essa é uma questão muito importante, Sônia, porque inicialmente tinha essa ideia de que para caracterizar a questão da violência, precisava ser através de uma situação física. No entanto, nós entendemos que a lei trouxe de forma muito clara, que existem outras formas de violência. A física, ela se
se dá realmente através de um beliscão, através de apertar a pessoa ou realmente machucá-la a ponto de deixar marcas. Então, essa violência, ela parece mais concreta, mas é importante nós trazermos a questão da violência, por exemplo, psicológica. E me parece ser o início desse ciclo, né, onde a pessoa vai minando a questão emocional da mulher. Por exemplo, aquela situação de menos-valia, de menos importância, mexendo nas questões psicológicas a ponto de colocar que é uma mulher feia, que é uma mulher descuidada, que outras mulheres são mais bonitas, que depois que foi mãe, ela se desleixou, ela não se cuida. Isso é uma violência, porque faz com que a mulher vá se sentindo inferior e esse homem vai tomando conta desse ambiente, desprezando a figura dela. Então, a violência psicológica, no meu ponto de vista, é uma das mais graves, porque o próximo passo desse agressor certamente será a física, né? Sexual, por exemplo. A violência sexual, muitas mulheres não têm ideia que ela existe, porque tem a impressão que, sou casada ou tenho um relacionamento estável, eu preciso estar disponível sexualmente. E, na verdade, isso não existe. A mulher é dona de si, dona do próprio corpo, e ela tem o direito de não querer ter algumas relações ou se prestar a algumas situações que possam ferir a dignidade delas. E num ambiente onde existe um assediador, isso pode acontecer, né? Inclusive de expô-la a situações que ela não aceita. Trazer outras pessoas para uma questão sexual, forçar alguns atos que não é do desejo da mulher. Então, a questão sexual também tem que ser discutida como algo importante, as mulheres precisam saber. E também temos a questão da violência patrimonial, o que me parece estar muito presente também, especialmente quando as mulheres elas decidem por finalizar um relacionamento, onde o homem detém o poder financeiro. Ele pode reter documentos para impedi-las de sair, de fazer alguma coisa. Ele consegue reter dinheiro para deixá-las impossibilitadas. Então, nós vemos muito isso numa situação onde o homem é o provedor. A mulher fica totalmente vítima. Ela não consegue fazer nada porque ela imagina que ela não vai ser capaz de se sustentar, de sustentar os filhos. Ou seja, um terror, né, do início ao fim, que começa na questão psicológica, pode ir para violência física, pode ir para violência sexual e na patrimonial. Então, essas mulheres elas precisam estar cientes do que pode estar acontecendo no ambiente e elas perceberem que são vítimas dessa violência. Porque eu digo para você, Sônia, muitas mulheres não percebem, é como se tornasse um hábito familiar. Elas vão se acostumando com aquela forma de se relacionar. E isso é muito triste, porque quando elas se dão conta, já se passaram muitos anos, elas já estão emocionalmente fragilizadas. Eu penso, às vezes, que muitos casos de violência, eles começam também na patrimonial. O marido, ele fala, você não precisa trabalhar fora, você pode ficar em casa, desde que eu traga o sustento, de uma forma delicada. Só que aí a mulher se vê dependente financeiramente. E aí, se outros tipos de violência acontecem, ela pensa, mas como é que eu vou viver? Eu não tenho uma profissão, muitas vezes, eu não tenho uma renda, e ela acaba se submetendo a essa situação por esse fato de não ter não ter na cabeça dela a ideia de que ela consegue se sustentar se ela sair dessa relação, porque ela já está tão poluída por esse relacionamento e tão convencida pelo seu parceiro que ela não é capaz, que ela não consegue dar o passo seguinte. Então, a gente vê muitos casos. E, Marina, quando as mulheres se veem em qualquer uma dessas situações que a Elisa comentou, que ela se sente vítima de qualquer tipo de violência, ela pode recorrer a alguma medida protetiva? Como é que funciona isso legalmente? Bom, Sônia, elas têm sim. Elas têm várias medidas protetivas que elas podem utilizar para sair desta cena de violência doméstica. Então, a vítima, ela pode chamar a polícia militar através do 190 ou dirigir-se até a delegacia de polícia civil ou a delegacia da mulher na cidade que tem esta delegacia. Ela vai relatar todos os fatos, né? O policial vai fazer o boletim de ocorrência e, se for o caso, ele pode, inclusive, decretar a prisão preventiva do agressor. Então, dependendo do caso, tá?
Ali ela vai relatar, então, qual é o tipo de violência doméstica que ela está sofrendo. E dentre elas, dentre as medidas protetivas, são... ela pode pedir, Sônia, para que dentro do prazo de 48 horas, o juiz determine as seguintes medidas protetivas. Se o agressor tiver porte de arma, pode pedir a suspensão desse porte de arma, pode pedir o afastamento do agressor do lar, pode pedir o distanciamento do agressor com a vítima. Ele não pode chegar perto nem da vítima, nem dos filhos ou de qualquer parente, tá? Proibição de condutas com qualquer relação entre o agressor e vítima. Por exemplo, ele não pode entrar em contato através de redes sociais, através de telefone, mandar recado por pessoas, por terceiros. Ele tem que se abster de qualquer contato com a vítima, tá? Ele também pode pedir a suspensão das visitas aos filhos, né? Então, dependendo do caso, por exemplo, ele também agride os filhos, a vítima também pode solicitar essa suspensão. E a prestação de alimentos provisórios, que aí vem muito o receio das mulheres, né? Porque o marido é o provedor, o agressor é o provedor, e ela tem aquele receio de como é que eu vou sustentar os meus filhos. Então, ela pode sim pedir essa prestação de alimentos provisórios, tá? Também pode pedir a mudança de escola do filho para que o filho fique mais próximo à sua escola, ou próximo da onde ela solicite que fique, né? Para ficar mais em segurança. Ok, ficou bem claro. Teve um episódio na minha cidade que a ex-esposa, ela tinha pedido a medida protetiva, que o ex não poderia chegar perto, mas com o passar do tempo, esse ex, ele ficou por ali e acabou convencendo ela de alguma forma de que ele mudaria. E a história acabou muito mal, porque ele se aproximou novamente, voltou para casa, e aí ele matou ela, mas com muita crueldade. Passou a noite toda torturando, queimou com ácido e esfaqueou ela na frente da filha de 3 anos. Então, como é que vocês olham essa questão das mulheres mudarem de ideia, de se deixarem convencer de que eles mudaram, que elas não estão mais em risco? Você tem algum histórico sobre isso, alguma coisa a nos falar sobre essa questão delas voltarem atrás, que eu acho que é algo que acontece muito? Infelizmente acontece, Sônia. O agressor, ele realmente tenta, né? Quando ele se depara com uma medida protetiva, por exemplo, que ele não pode chegar perto da ex-mulher, né? Da vítima, ele tenta de todas as maneiras tentá-la convencer de que vai mudar, de que vai ser um bom homem, enfim, né? Que vai deixá-la viver a vida dela da maneira em que ela pretende. E ela recebe o agressor novamente em sua casa. É uma situação tão delicada, né? Cada caso é um caso, Sônia. Realmente a gente vê muito dessas mulheres retornando à sua vida com o seu marido e vindo a causar danos como você acabou de relatar. Eu acho que a mulher, nesse momento, ela deveria procurar a ajuda do município, assistência psicológica, né, que o CREAS, o CRAS oferece, para que possa relatar, pedir uma ajuda de como elas têm que conduzir naquele momento. Porque assim, Sônia, nenhuma violência é admissível. Então, se a mulher admite de que o homem continue agredindo ela, ou que ele, vamos dizer, que agrediu só uma vez, e ela recebê-lo novamente, ela tem que estar ciente que aquela conduta pode vir a acontecer novamente, porque aquilo é um modo de pensar do agressor. Então, são condutas
que pode vir a acontecer novamente. Então, ela deve buscar ajuda do município através do CRAS ou do CREAS para que ajudem. Existem locais, Sônia, por exemplo, Irati, que existe uma casa da mulher, que é uma casa em sigilo, onde a mulher pode, juntamente com seus filhos, ficar lá residindo até que mude a sua situação. Infelizmente, a gente vê muitos casos de violência se repetindo, né? E Elisa, que mensagem final você deixaria para os ouvintes com relação a esse tema que, infelizmente, a gente precisa tratar? Não é um tema agradável, mas é um tema muito presente. Olha, até dando continuidade à questão que a doutora Marina colocou, a respeito da conduta do agressor, eu acho muito importante relatar que essa conduta é dele. E é uma conduta típica de um agressor manipulador. Então, se ele fez uma vez, a possibilidade disso acontecer novamente é bem grande, especialmente quando eles associam ao uso de álcool, drogas, né? E isso potencializa. Então, essa percepção que a mulher tem que ter, eu penso que faz toda a diferença. Como a doutora falou, tem outros meios que ela pode procurar, ajuda, colocar inclusive esse agressor em tratamento, né, se for do desejo dela realmente retornar, né? Existem várias maneiras. Bom, eu penso também que essa questão de mensagem que nós devemos deixar que as mulheres possam se unir, né? Que as mulheres possam se ajudar, que elas possam auxiliar uma outra, levar essas informações quando nós soubermos que alguém próximo está sofrendo esse tipo de violência, encorajá-las, porque se não houver uma mudança de comportamento da vítima, fica muito difícil, ela tem que dar esse primeiro passo. E uma coisa que eu penso ser muito importante é o exemplo que as mulheres estão dando para as gerações que estão vindo. Perceba que se eu estou em casa sofrendo agressão e eu tenho filhos, como que esses filhos vão compreender essa situação, esse ciclo de violência? Se for um menino, ele tende a reproduzir os comportamentos desse pai agressor. Se for uma menina, ela tende a seguir os comportamentos passivos da pessoa que foi agredida. Então, é isso que nós queremos passar para as próximas gerações? Ou nós queremos transformar essas próximas gerações, que elas compreendam que não é dessa forma que se relaciona, que isso não é saudável e que isso não torna uma família feliz em hipótese alguma? Elas podem mudar. E nós devemos pensar, então, nesses filhos, nessas crianças que estão vindo, para que eles aprendam o que é um relacionamento saudável e que a agressão não cabe. Então, realmente, um posicionamento da mulher vai muito além dela própria, né? Ela precisa pensar nela e ela precisa pensar nos filhos dela. E, às vezes, o pensamento é equivocado. Ela pensa, eu não vou me separar porque meu filho precisa de um pai. E ela está fazendo justamente o contrário do que ela pensa. Ela está expondo o filho, ela está criando no filho um pensamento errado, um pensamento equivocado sobre o que é uma família. E como que uma família deve proceder. Doutora Marina, gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Sim, eu gostaria, Sônia. Como a doutora Elisa falou, a gente precisa realmente não ficar nesta violência. A gente precisa realmente do que a gente quer para a nossa vida. Se é permanecer nesta violência, por mínimo que seja, ela vai crescendo aos poucos e vai se tornando cada vez violências mais agressivas e piores, né? E como a doutora Elisa falou também, isso a gente vai passando essa educação para os filhos, eles vão crescendo, observando como é um modelo de família, que não é um modelo, né? E assim eles vão fazer na família deles, né? Quando eles crescerem, eles vão seguir o que eles aprenderam dentro de casa. Então, a gente precisa quebrar esse círculo vicioso. A mulher tem que ter a coragem de ir fazer essa denúncia para poder encerrar esse ciclo vicioso. E assim, Sônia, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Por exemplo, a vizinha está vendo que a sua vizinha está sendo ameaçada, violentada. Ela tem o dever e a obrigação de fazer a denúncia. Não fechar os olhos, né? Meter a colher sim, né? Como aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, a gente não se mete a colher. Neste caso, tem que intervir sim.
Então, a mulher, ela tem condições de chamar a polícia militar, ela tem condições de ir à delegacia da Polícia Civil, solicitar ajuda ao Ministério Público, solicitar ajuda no CREAS, no CRAS. Também ela pode fazer, tem um disque denúncia, que é o 180, que é a nível nacional, e o 181, que é a nível estadual. Então, ela tem vários mecanismos, vários caminhos para solicitar ajuda de como ela proceder. Às vezes a mulher não quer fazer o boletim já naquele momento, mas ela gostaria de conversar, de saber como é que procede. Ela tem esses meios, esses mecanismos para fazer a denúncia. É muito importante, né, todos os nossos ouvintes saberem disso. Quem é a Marina por Marina? Oi, Sônia, tudo bem? Obrigada pela oportunidade novamente. Eu sou a Marina Vicente, sou advogada há 13 anos, sou mãe da Helena e do Alexandre. A Helena tem 6 anos, o Alexandre tem 2 anos, sou casada com o Jackson há 8 anos. Estou já na advocacia há um bom tempo e atuo com mais facilidade, na verdade, com mais frequência na área de família. Oi, Elisa. E quem é a Elisa por Elisa? Bom, Elisa por Elisa é psicóloga já há 18 anos. Embora não atue mais intensamente na psicologia, eu uso da psicologia para trabalhar como advogada. Também tenho filhos, pré-adolescentes, me sinto com uma imensa responsabilidade em trazer essas informações que vinculam a psicologia e o direito para eles, para que possam crescer com bons conceitos, né, de vida, enfim. Elisa por Elisa é um pouco disso. Empresária, trabalha, cuida de casa, advoga. Enfim, eu acho que é uma mulher como todas as outras e que tem a necessidade de estar inserida nessas condições, nesses meios. Isso aí, somos todas mulheres multifuncionais. No episódio anterior, nós pudemos entender melhor os tipos de violência contra a mulher e como podemos nos proteger. Nós falamos também da importância dessa luta e como nós, mulheres, precisamos nos unir ainda mais e ajudar as outras. Marina, o que te levou a entrar nessa causa, a tentar fazer alguma coisa pelas mulheres? Bom, Sônia, como eu falei para você, eu atuo com muita frequência na área de família. Então, eu vejo diariamente o relato dessas mulheres vítimas de violência doméstica. E não somente elas, Sônia, porque isso vai para a área criminal, né, a violência doméstica, mas relacionado a um divórcio, relacionado a uma guarda, uma pensão alimentícia, uma visita. Então, assim, eu escuto diariamente os relatos, as dificuldades das mulheres, e aí eu me senti na obrigação de poder contribuir para essas mulheres, no geral, né? Não só as de vítima de violência doméstica. E foi então que surgiu o convite da doutora Sônia, que hoje é a presidente da subseção de Irati, da OAB, né? Para que eu fosse presidente da Comissão da Mulher Advogada. Já estamos no 3º ano e foi aí que a gente começou a criar projetos de como é que a gente iria ajudar estas mulheres, né, num geral. Então, eu me senti na obrigação do meu conhecimento técnico, né, tendo um conhecimento técnico, um conhecimento de vida, de poder contribuir para essas mulheres através desta comissão. Ok. E você, Elisa, o que te trouxe, o que te fez levantar essa bandeira? Olha, lá em 2006, quando a lei da Maria da Penha foi sancionada, eu atuava como psicóloga num projeto da Prefeitura de Irati. E ali eu me identifiquei muito com essa questão das mulheres que chegavam precisando de atendimento, orientação. Meu foco ali, óbvio, era tratar a questão psicológica. E
por algum tempo, consegui trabalhar dessa forma. Mas isso sempre ficou latente, mesmo durante o tempo da faculdade de Direito. E quando eu me formei, também recebi o convite da doutora Sônia, da doutora Marina, para integrar nessa comissão. E não pensei duas vezes, entendi que novamente eu estaria vinculada a esse tipo de trabalho para auxiliar essas mulheres, para levar informações. Minha área hoje de paixão é a área criminal, então eu tenho contato agora com mulheres que precisam dessa orientação, precisam ser acompanhadas em delegacia, precisam ser acompanhadas no boletim de ocorrência, nas medidas protetivas, e eu tenho satisfação em poder estar ali, ao lado delas, orientando da melhor forma como elas devem conduzir nesse momento difícil. E Marina, esse projeto que você mencionou, essa comissão da mulher advogada, você pode compartilhar conosco quantas mulheres, se vocês sentiram que isso facilitou a vida das mulheres, o fato delas conhecerem que essa comissão existe, que elas tenham suporte, que elas têm algum lugar para buscar uma informação e estar se protegendo de algum tipo de violência? Posso sim, Sônia. Então, quando a gente entrou já no primeiro ano da gestão da doutora Sônia, nós, em reunião com todas as mulheres desta comissão, a gente foi trocando ideias, né? Cada uma foi compartilhando o que via dentro dos seus escritórios, os relatos, né? E a gente foi verificando mesmo que a situação que mais prejudicava as mulheres era a falta de coragem de ir fazer a denúncia. Justamente por aquelas questões que a gente falou, né? Ele é o provedor do lar, ele disse que vai mudar, como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou cuidar sozinha dos filhos, né? Então a gente foi escutando, esses relatos no dia a dia da nossa profissão, e foi então que a gente decidiu que deveríamos fazer alguma coisa. Num primeiro momento, nós fomos ver como que era para trazer a delegacia da mulher para Irati, porque é um local onde as mulheres se sentem mais à vontade, até porque elas são atendidas por mulheres, né? E elas estão ali específicas para atender os casos de violência doméstica. Mas realmente é uma situação bem burocrática que demanda de mais tempo. E aí surgiu a ideia, na mesma época eu era assessora jurídica na Procuradoria do município. Então eu tinha muito contato com os secretários, com os meios que tinham, né, os mecanismos que tinham dentro da prefeitura. E foi então que, em contato com o secretário de segurança na época, ele me falou: Marina, vamos ver com o prefeito se a gente não consegue capacitar a guarda municipal, que em Irati existe a guarda municipal, e para tornar eles um outro caminho, um outro meio de denúncia para essas mulheres. Foi então que ali a gente desenvolveu esse projeto, o prefeito atendeu, né, nos concedeu, criou a lei da Patrulha Maria da Penha na cidade, e nisso a gente quis que esta patrulha, eu agradeço realmente o secretário da época, porque ele nos oportunizou muito, ele deixou: façam o que vocês quiserem, meninas. E a gente realmente fez, ele deixou a gente escolher o local, que existe uma casa da Patrulha Maria da Penha, né, onde essas mulheres podem se dirigir para elas terem o atendimento jurídico, um atendimento social. E assim, a Guarda Municipal hoje, então, ela atende... Posso refazer? Que eu acho que eu me perdi ali no caminho. Quero encurtar porque eu acho que eu tô longa, né? Então, o prefeito, ele criou a lei da Patrulha Maria da Penha, capacitou a Guarda Municipal e hoje este é um outro meio que as mulheres têm. Por exemplo, as mulheres, geralmente as violências, Sônia, acontecem pós-horário comercial e nos finais de semana, onde a tendência de usar o álcool é muito maior. Então, a mulher hoje ela pode chamar a Guarda Municipal, ela vai ser atendida por uma mulher. Eles vão levar a mulher a fazer laudo de lesões corporais e ela necessitando, ela solicitando um advogado, nós criamos uma lista de advogados voluntários, que são plantonistas por 24 horas, eles estão lá totalmente voluntários, para prestar o atendimento para a mulher naquele momento da confecção do boletim de ocorrência.
Então, todas as dúvidas que elas têm ali naquele momento do que elas podem ter de medida protetiva, como é que funciona, o advogado plantonista e voluntário daquele momento vai prestar este atendimento. Então, é um projeto maravilhoso, porque daí a mulher tem todo aquele atendimento inicial com a guarda municipal, que leva, busca, se precisa deixar a criança com alguém, ela faz todo este mecanismo, esse procedimento, ela tem o atendimento jurídico e, além disso, a guarda já encaminha para o CREAS que elas vão ter toda a assistência social. Então, é um projeto muito bacana aí. Nossa, que bom, né? É uma oportunidade da mulher se sentir protegida e buscar ajuda. E Elisa, você que está atuando já mais na área criminal e acompanhando essas mulheres, é comum as mulheres se encorajarem, denunciarem e depois voltarem atrás? Infelizmente, sim. Nós identificamos que por conta da questão emocional, né? São mulheres que normalmente foram vítimas de um agressor manipulador que causou nelas a dependência, que talvez elas não tenham, mas que elas adquiriram, e isso inibe. Muitas vezes elas têm a intenção de dar um susto, acreditando que ele vai melhorar com o susto, e por isso elas voltam atrás. A melhora parece inicial, mas nós temos dúvidas de quanto tempo isso vai durar, uma vez que nós ouvimos novamente queixas posteriores. Então, infelizmente, isso é comum e penso que esse projeto, nós estarmos aqui hoje, você falando, nós relatando como funciona, serve justamente para isso também, né? Porque é uma medida importante, é um passo que elas têm que dar, que depende delas e que elas devem estar muito conscientes de como vai ser todo esse processo, para que elas não abandonem, para que elas não cedam a algum apelo do agressor, que elas possam identificar o que de fato é a vida delas e se de fato existirá uma mudança por parte do agressor. Então, é algo que precisa ser muito falado, muito explicado, para que elas tenham total consciência e segurança de levar até o final. Realmente é alto índice de casos fatais, né? Pelo fato da mulher ter voltado atrás, como a gente falou no episódio anterior. Mas parabéns pela luta de vocês, por estarem aí preocupadas com as mulheres, estarem oferecendo esse suporte. Isso é extremamente importante, extremamente necessário. E vocês, como advogadas, Elisa, é um ambiente bem masculino. Como é que é para você estar nesse ambiente? Alguma vez você sentiu algum constrangimento por estar aí enfrentando esse novo ambiente como mulher? O que você poderia falar para a gente sobre a sua experiência como mulher num ambiente tradicionalmente mais masculino? Veja, eu entendo que as mulheres elas estão cada vez mais inseridas na advocacia criminal. E tem várias situações que nós percebemos o quanto é importante sermos mulheres, né? No caso de vítimas de violência doméstica, é um exemplo. É um dos exemplos que nós podemos atuar de forma mais confortável, porque compreendemos a situação da vítima, nos colocamos com mais facilidade no lugar. A área criminal é um desafio na minha vida. Eu me sinto muito bem, eu me sinto muito à vontade. Eu penso que é necessário existir uma confiança, uma autoconfiança, para que você possa ser respeitada nesse ambiente, conhecimento técnico, uma postura onde as pessoas possam te ver como alguém que está ali lutando por um direito. Eu brinco que na área criminal eu enxergo o direito de uma forma que não consigo enxergar em outras áreas, de uma forma tão clara, né? Você luta por alguém, você realmente luta, você busca a justiça. Então, por isso a área criminal me encanta, eu sou feliz nessa área, eu tenho estudado muito sobre isso e penso que pode ser uma missão aí, né? Fazer a diferença na vida de algumas pessoas e inclusive abrindo portas para outras colegas que têm vontade de se inserir na advocacia criminal e que, por vezes, se sentem um pouco inseguras. Então, se eu pudesse ser um incentivo, né, um modelo, eu ficaria muito feliz em contribuir, inclusive para a classe de colegas. Eu não tenho dúvida que a sua presença ali vai inspirar muitas mulheres a tomarem essa decisão. E Marina, como é para você estar nesse ambiente? Como que você tem experiências para relatar para a gente?
Tenho sim, Sônia. Então, é uma área realmente que a gente tem que ter coragem, né, para enfrentar, porque a gente está ali para lutar pelo direito, de uma pessoa, né, do seu cliente. Então, muitas das vezes a gente tem que, entrar um combate, vamos dizer assim, mais amigável com o colega da outra parte, né, porque a gente realmente vai lá para falar pelo cliente, né. Às vezes acontece sim, Sônia, de a gente se deparar com alguma dificuldade. Mas eu gostaria de deixar, Sônia, assim, declarado aqui para todas as mulheres, para todos os ouvintes desse podcast, que a mulher sim pode estar inserida em qualquer local de trabalho, em qualquer local na sociedade. A partir do momento que nós tivermos entender que nós podemos, que nós temos direito, que nós temos vida, direitos iguais a qualquer outro, igual ao homem, vamos dizer assim, nós vamos conseguir nos destacar. Eu não digo, Sônia, não é um embate com o homem, é uma igualdade. Nós podemos estar em qualquer local que ele também esteja. Perfeito. O que a gente quer mesmo é um equilíbrio. É que todos possam ocupar os espaços independentemente do gênero. Que quem está ali vai ser um profissional e não um gênero. Então é importante a gente estar colocando isso para os ouvintes, que há espaço para todas, em qualquer ambiente, desde que seja algo que elas queiram. Obrigada, meninas. Foi um prazer receber vocês aqui. Foi muito bom ouvir as histórias de vocês, esse compartilhar de experiências. E eu tenho certeza que isso impactou na vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza que muitas mulheres talvez tomem uma decisão de buscarem ajuda e de se protegerem caso se sintam vítimas de alguma violência. No próximo episódio, você irá conhecer a história de uma mulher que precisou se reinventar no mercado de trabalho. Até lá! Obrigada por ouvirem mais um episódio do nosso podcast Elas Podem.